Olá, tudo bem? Eu sou Pablo Olá, eu sou a Júlia. e vamos falar um pouquinho hoje sobre ansiedade. Como que é a ansiedade para mim, como que é a ansiedade para a Júlia e no final dar alguma dica de como a gente pode lidar um pouquinho com a ansiedade, tá bom? Vamos lá. Para mim, como eu descobri que eu tinha ansiedade? Eu sou uma pessoa bem tranquila. Todo mundo sempre falou para mim, né, que eu sou muito tranquilo e eu sempre me senti muito tranquilo. Então nunca passou pela minha cabeça que eu tivesse algum nível qualquer que seja de ansiedade. Eu fui perceber isso quando eu conheci a Júlia, porque ela tem alguns sinais de ansiedade que eu também tenho, mas que eu não consegui enxergar em mim. Então eu tive, ao longo dos anos, ao longo da minha vida, eu sempre tinha muita dificuldade de concluir projetos. E, e aí, com o tempo, com isso, eu fui perceber que, na verdade, eu tinha muita ansiedade sempre que eu iniciar alguma coisa nova. Então eu achava que o que eu tinha era vontade de fazer as coisas, então eu fazia tudo de uma vez, sabe? Corria muito para fazer no começo e depois desanimava. E aí eu comecei a perceber que isso era ansiedade. E aí eu não conseguia concluir meus projetos por causa disso, porque eu estava sempre que eu iniciava, eu tinha muita vontade, mas eu já queria estar lá no final. Eu não tinha paciência de percorrer todo o caminho para conquistar aquilo que eu precisava conquistar. Eu sempre queria as coisas muito rápido. E aí eu nunca conseguia nada, eu sempre me frustrava, deixava para lá, sabe, desistia, perdia a vontade, desanimava completamente daquele projeto e seguia a minha vida. Continuava, sabe, na minha rotina de sempre. Mas isso me incomodava muito. Eu sempre tive esse incômodo de nunca conseguir concluir um projeto que eu tinha, um projeto que eu gostaria de, principalmente numa fase que eu queria muito mudar de vida, que eu queria fazer coisas novas na minha vida. Eu não conseguia. Eu ficava, eu tentei várias coisas diferentes. E o curioso é que eu estudo e aplico em mim terapias já faz mais de 8 anos. E, e, e conheço várias técnicas de terapias. Só que a ansiedade era um ponto cego na minha vida. Eu não conseguia enxergar isso. E eu tanto apliquei técnicas de terapia nas pessoas, apliquei em mim e recebi terapia. Mas isso nunca foi um ponto detectado em qualquer momento por causa disso, porque eu sou muito tranquilo, eu sou paciente, eu tenho eu tenho o hábito de perceber mais do que e de ouvir mais do que de falar. Então, realmente era um ponto completamente cego para mim. Eu não conseguia enxergar isso até que eu comecei a perceber coisas na Júlia que eu tinha, coisas que incomodavam ela que também me incomodavam. A questão, por exemplo, de da mente ser muito agitada, sabe? Não conseguir focar muito em alguma coisa só. Para eu focar nas coisas do meu trabalho, por exemplo, eu precisava colocar fone de ouvido para não escutar o ambiente ao redor. Porque se eu escutasse, eu queria estar sempre cuidando de todo mundo, prestando atenção no que estão falando. E eu percebi que isso também era ansiedade, essa necessidade de estar no controle de tudo, de estar sempre pronto para dar qualquer resposta. Isso também era ansiedade, que ela tem e eu também tinha. Mas eu não via como ansiedade, eu achava que era sei lá, eu era assim. Eu simplesmente não conseguia parar a minha mente, não conseguia me acalmar. Eu achava que era uma característica minha e não que fosse um dos sintomas de ansiedade. E é claro que eu não ouso dizer que eu tenho transtorno de ansiedade, porque a minha ansiedade ela é bem leve, assim, me atrapalha muito, mas ela é leve. Eu não tenho os sintomas físicos da ansiedade que as pessoas com ansiedade forte têm. Mas é só essa leve que eu tenho, que eu tinha, porque eu acabei tratando quando eu percebi, eu fui tratar isso. Mas essa ansiedade leve que eu tinha já me atrapalhava muito. Então eu fico pensando em quem tem uma ansiedade muito mais forte, sabe? É muito difícil lidar com isso, eu tenho certeza que é. Mas enfim, isso é assim que era a ansiedade, foi assim que eu percebi a ansiedade na minha vida. E o que eu fiz para tratar ela foi terapia. Eu busquei terapia, tanto auto-aplicável, como também com pessoas aplicando em mim, e eu tratei muito da ansiedade que eu tinha. Hoje eu me sinto muito melhor e muito menos ansioso do que eu era um ano atrás. E você? Já tô ansiosa. Como é a ansiedade para você?
Você disse que para gravar o vídeo você já tinha ficado um pouco ansiosa, né? Já, porque eu não sabia o que eu ia falar. Aham. Aí já começou a dar ansiedade. Mas o que era essa ansiedade para você? Como é que você sentia ela? Eu fico, tá, deixa eu ver como que eu explico. Dor de cabeça, barriga? Ah, sim. Eu já não tô muito boa do estômago. Aí eu comecei a pensar o que eu ia falar no vídeo, Uhum. que a gente ia conversar sobre ansiedade. Aí eu comecei a pensar vários momentos de ansiedade que eu passei na minha vida. E o que me causa ansiedade? Quais os sintomas físicos? É, e o que, o que me causa ansiedade? Aí eu fiquei pensando demais nisso. Eu ficava pensando, eu fiquei lembrando de fatos que aconteceram na minha vida que me causaram muita ansiedade. Aí eu comecei a ficar mais ansiosa. Eu comecei a ficar ansiosa. Vou ficar. Pode continuar. Aí eu comecei a ficar ansiosa, Aham. só de pensar no vídeo. Pensar no que eu ia falar no vídeo. Então, mas como que você sentiu essa ansiedade quando você estava pensando no vídeo? Eu comecei a pensar, e minha cabeça começou a doer porque eu tava pensando muito. Aí eu já tava passando mal do estômago, então meu estômago começou a embrulhar mais ainda. O piriri aumenta. Aham. Ah, eu começo a ficar com a mão, eu fico agoniada, eu fico me mexendo, eu não fico paradinho, fico andando de um lado pro outro, parecendo uma doida. Você fica mais nervosa? Fico mais nervosa, minha boca fica seca, minha mão fica molhada, eu começo a travar a mandíbula. Uhum. É claro, depois que eu cuidei do bruxismo, não trava e não dói igual antes. Uhum. Mas se a ansiedade é muito forte, eu começo a sentir que minha cabeça tá doendo, que eu tô travando tudo, que eu tô ficando dura. As costas, tudo começa a travar. Mas aí quando você percebe isso, você percebe de forma consciente e consegue relaxar ou não? Agora sim. É? Uhum. Mas antes não. Não, antes eu ia sentir só depois, quando tava tudo doendo. Uhum. Entendi. Eu no outro dia, ou dias depois, É. que eu ia sentir a minha dor na coluna, dor na lombar, eu ia sentir dor na cabeça, dor aqui, dor na mandíbula, aqui trava tudo. Aí hoje eu já consigo perceber antes. Aí eu paro, começo a respirar, falo, calma, respira, não precisa ficar com ansiedade, não precisa ficar pensando nisso. Minha cabeça começa a doer, eu falo, para de pensar, tudo bem, respira, eu paro e respiro, tomo água. Mas como é que era? Porque você falou que agora você tem consciência. Antes, É. quando você tinha ansiedade, o sentimento que você tinha era mais então de dor de cabeça, estômago, você não percebia essas dores todas. Não, tanto que o que eu tava pensando dos meus fatos que eu tive de ansiedade na minha vida que foram mais marcantes, agora pensando nisso que eu vejo que eu tava com ansiedade, porque na época eu não tava com ansiedade. Aham. Não sei, eu acho que eu não pensava que era ansiedade. Ou eu É, pensava que era uma ansiedade leve. De, sim. tô ansiosa pro dia de amanhã. Tô ansiosa para daqui a pouco, mas eu não pensava que Uhum. isso era um problema. E, Achava que era normal. e para você era normal, porque você tinha Sim, muita ansiedade. Só que hoje, como você é muito menos ansiosa do que você era, quando você relembra essa situação, você vê que a sua reação ela era muito mais intensa do que ela seria nesse momento. sim. E isso é que é o ponto cego que eu estava falando. A gente tem muito ponto cego na nossa vida. A gente tem comportamentos que a gente acha que é natural e a gente só percebe que eles não são naturais quando a gente vê outra pessoa que tinha e deixou de ter. Ou alguém que alerta, olha, sabe esse comportamento que você tem aí? Muitas pessoas têm e isso se chama tal. E aí dá o nome de uma doença, por exemplo. É aí que a gente percebe e fala, então peraí, eu tenho isso, mas mais pessoas têm e isso faz mal, sabe? Não precisa ter. Esses pontos cegos eles são difíceis da gente descobrir, mas depois que a gente encontra eles, a gente coloca luz nesse ponto cego, são os passarinhos. Depois que a gente coloca luz nesses pontos cegos e eles passam a fazer parte do nosso presente, da nossa consciência,
a gente tem muito mais poder e controle sobre eles. E a gente consegue mudar. E é o que, ao longo desse tempo que a gente tem feito de tratamento, você tem ganhado consciência de você mesmo. Sim. Mas conta aí uma situação de ansiedade que você viveu, que você não estava lembrando. Outra coisa que a ansiedade causa nisso, eu lembro de alguma coisa que eu tenho para falar, eu não vou aguentar ficar segurando ou começar outro assunto, porque eu vou esquecer o que eu queria falar. Aí você emenda um assunto dentro do outro. Aí eu fico com aquilo na cabeça, fico muito pensando naquilo. Eu fugi do assunto já, mas exemplo, se eu tenho que comprar detergente para minha casa que acabou, eu fico na minha cabeça assim, eu tenho que comprar detergente. Eu não posso esquecer, porque eu esqueço sempre de comprar. Já fui no mercado 2 vezes e esqueci de comprar. Então eu fico, detergente, para ver se gruda na cabeça. Só que se eu fico pensando demais, Vai dar isso dor de faz doer cabeça. minha cabeça. Com certeza. É, Ideia fixa faz dor de cabeça. sim. E uma coisa, eu já falo um fato. Aham. Mas tem uma outra Fica à coisa também. vontade. Como as pessoas ao nosso redor, muitas pessoas têm ansiedade, diferentes níveis, né? Como muitas pessoas têm ansiedade, você conta o fato, as pessoas acham normal. Sim. Tipo assim, formei na faculdade, vou começar um novo emprego, tô nervosa por conta disso. Não, você não deveria ficar nervosa desse jeito. Mas se você conta isso para um amigo, para sua mãe, seu pai, sei lá, eles vão falar, não, todo mundo fica nervoso no primeiro dia, todo mundo fica camuçando, fica tremendo. Não, mas não tem que ser assim, Não, não não tem que todo precisa. mundo, não precisa ser assim. Só que como muitas pessoas têm ansiedade, para todas elas isso acaba sendo normal, Sim. né? Que nem você falar em público. É normal você ficar nervoso, gaguejar, suar a mão. Não, isso não tem que ser normal. Mas é normal porque grande parte da população tem esses sintomas. Voltando ao assunto. Não, mas isso aí que você está falando é justamente o ponto cego. É um ponto cego coletivo. A maioria das pessoas tem esse ponto cego de achar, por exemplo, que é normal ficar extremamente embaraçado e não conseguir falar em público. Não é normal, sabe? Tanta gente tem isso. Não é que é normal, sabe? A gente não precisa ter isso se a gente treinar, se praticar, sabe? Quebrar as crenças limitantes que a gente tem e treinar mesmo, sabe? Se colocar numa situação de desconforto, a gente não precisa estar assim. Mas como é um ponto cego, a gente acha que é normal, a gente vive com isso. Mas isso eu fui reparar porque eu estava conversando com você e eu falei assim, a pessoa formou em direito, vai começar a advogar. Tá passando a OAB e tal, vai começar a advogar. Primeira vez que ela for numa audiência, ela vai ficar muito nervosa. Mas tudo bem. Todo mundo fica nervoso quando vai a primeira vez numa audiência. Que é o primeiro contato com o lugar. Tem um aqui que tá me irritando. É o primeiro contato com o lugar, é o primeiro contato com o juiz. É porque tem um mosquitinho só, você não tá acompanhando. Quer voltar ao assunto e começar de novo? Que é o primeiro contato da pessoa no lugar, o primeiro contato com o juiz, o primeiro contato com aquelas pessoas que vão estar ali. Então todo mundo fica nervoso. E todo mundo que forma em direito, assim, todo mundo é muita gente, como diria minha psicóloga, que era psicóloga. Não. Enfim. Tá. Todo mundo é muita gente. Então, mas assim, a maioria das pessoas que vão pela primeira vez numa audiência para advogar ficam nervosas. Aí eu falei isso pra você e você falou, não, mas por que ficou nervoso? Eu falei, não, porque é a primeira vez, daí esses argumentos, daí você falou, não, mas não tem que ficar nervoso. Fica nervoso desse jeito por quê? Eu parei pra pensar, mas não tem, não foi com essas palavras que você me disse, mas essa conclusão, tipo, mas por que tem que ficar nervoso? Não tem que ficar nervoso. E assim, ficar nervoso, ficar ansioso com alguma coisa nova que você vai fazer é normal, sabe? É normal assim. Sim. É uma atividade nova, eu não sei como vai ser. E aí a gente tem essa questão da...
E aí a gente tem essa questão do nosso instinto de sobrevivência. Quando a gente vai fazer uma coisa nova, nosso cérebro ele fica meio doido, tentando prever tudo. Isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Só que é como você falou, tem níveis de ansiedade. E ela não precisa ser uma coisa que te paralisa, que te impede, que te proíba de conseguir realizar aquela tarefa. Ou que te deixe tão, sabe, incapaz de pensar e de raciocinar, que, por exemplo, um advogado não consiga formular uma tese. Então, assim, a gente estar preocupado e estar um pouco ansioso com uma atividade nova, isso realmente, sabe, isso é normal e é natural. Mas a partir do momento que isso começa a te afetar fisicamente, embrulho no estômago, boca seca, dor de cabeça, não consegue pensar direito, não lembra o que tem que falar, te dá um branco, isso não é normal. Isso aí dá para ser tratado, os psicólogos tratam isso, psiquiatras, terapia holística também trata isso, dá para tratar, mas não é normal. Sabe o que também? O que a ansiedade me causou? O bruxismo. Ah, sim. Que é um dos sintomas. Assim, as pessoas. A ansiedade para cada um vai de uma forma diferente, tanto em nível quanto em. Porque as pessoas elas desenvolvem em diferentes níveis, ela também desenvolve sintomas diferentes. Sim. Eu acabei desenvolvendo bruxismo, além de todo o resto que eu tenho, porque ou meu intestino solta, ou eu quero vomitar, ou vontade de chorar, fico nervosa, vontade de chorar. Tem hora que eu tô ansiosa, fico nervosa, que eu começo a rir, igual doida. Uma risada desenfreada. Daí, o bruxismo também. E a ansiedade fez me dar bruxismo. Desenvolveu o bruxismo em mim. E com isso veio a dor de cabeça, dor de ouvido, zumbido no ouvido, dor na mandíbula, dor nas costas. Então parece que uma coisa vai desencadeando outra. Então, e se eu não tratar essa ansiedade, continuar tendo, vão dando outras dores diferentes. Me dá dor na lombar também. Todas as causas. E acaba que isso tem relação com o assunto do nosso vídeo anterior, né, que a gente estava falando sobre alimentação, né, que é isso. Você tem ansiedade, e aí você todos os dias passa por uma situação que te deixa ansiosa. Você vai acumulando essa ansiedade dentro de você. Então isso é uma coisa que o nosso corpo com a nossa mente, eles se retroalimentam. Então, assim, ansiedade gera mais ansiedade. Sim. Quanto mais ansiedade você tem dentro de você, mais ansiosa você vai estar. E aí mais ansiedade você vai viver novamente. Então, E aí, só para concluir, e aí se não quebra esse ciclo, sabe, se não encontra um ponto de quebrar o ciclo de realmente tomada de consciência e tomada de controle, e diz assim, não, a partir de agora eu vou começar a prestar atenção em mim, no que me gera ansiedade, e eu vou começar a mudar isso, vou começar a tentar controlar isso de alguma maneira. E aí encontre soluções para isso, mas começar a mudar. Porque se você não interrompe esse ciclo, você vai continuar acumulando ansiedade dentro de você e ela vai ficando cada vez pior. Sim. E é aquilo, não entrar no ritmo de todo mundo. Porque se você falar para alguém que você é ansioso, a pessoa vai falar, não, isso é normal, todo mundo é. Para mim, sempre foi normal ser ansiosa. Sim, é normal, não, é normal ter ansiedade, é normal. É normal você sentir isso. Aí, a partir do momento que eu comecei a ter consciência de que não era normal sentir aquilo, que não precisa ser normal, eu comecei a ver o que me dá ansiedade. Agora eu consigo perceber quando alguma coisa já está me causando ansiedade, antes de começar a dar todos os sintomas fortes, né? Antes deles ficarem muito fortes. Que nem antes de começar a gravar o vídeo, eu tava falando, o que eu vou gravar? A cabeça começou a doer. Eu já falei, não, peraí, começou a doer. Se fosse antes, eu ia ficar a tarde inteira com ela doendo. Falar, nossa, fiquei a tarde inteira com a cabeça doendo. Não, agora que ela começou, já... Não, mas peraí, respira. Aí respirei tanto que a cabeça parou de doer. Uhum. Eu queria que você contasse um dos exemplos que você tinha dado, do que você lembrou de ansiedade.
Aham. É, da faculdade. Eu tava formando na faculdade e na última semana tinha umas provas, tudo, e a apresentação da minha monografia. Que além de eu ser ansiosa, eu também fico procrastinando, empurrando as coisas pra frente. Eu poderia ter apresentado 6 meses antes? Poderia, mas eu deixei pro último semestre, pra ficar bem louca, assim. Mas isso acaba sendo um reflexo da ansiedade também. Ah, Porque você apresentar, porque você já vai chegar lá, mas você apresentar era um negócio que te gerava ansiedade. Então você vai procrastinando isso, para você não passar por essa, você não aumentar essa ansiedade, que é um negócio que você tem medo. sim, Então assim, essa postergação, ela é uma decorrência da ansiedade. evitar, né? Sim. Evitar o Uhum. negócio. Aí a última semana eu tava ficando louca. Então eu tava muito ansiosa, não dormia direito e não parava de beber café. Eu bebo bastante café. Pra quem tem ansiedade, isso não é muito bom. Não. Aí, era só pro processo. Aí eu tava bebendo muito café. Então eu ia na sala dos professores, pegava café. Eu tomava aquele copinho de plástico de 200 ml, uns 3 copos. Ah, isso pela manhã. Que eu estudava das 7 às 10h30. Ninguém falava nada, Então não? eu ficava até umas 11 na faculdade. Às vezes eu comprava, não. Até que não. Eu nunca fui de pegar café lá nas aulas dos professores. Eu peguei nesse último mês só mesmo. Mas ou eu pegava lá, ou eu ia e comprava na Uhum. lanchonete, voltava, via se tinha lá ainda, pegava. Então, em média, na minha manhã, eu bebi uns 2 a 3 copos. É bastante, é muito café. Para Uma quem tem delicia de café. ansiedade, Aí eu você vai já, acelerar o metabolismo de uma maneira que você vai ficar. o coração acelerava, aí eu já estava ansiosa. Minha ansiedade me dá suor, me dá calor. Não fico com o cabelo solto, porque isso daqui tá uns calor. Aí eu bebia café. Aí acelerava tudo, eu sentia mais ansiedade. Porque acelerava tudo, eu já ficava agoniada. A cafeína me deixava doida. Aí eu ficava mais agoniada, mais acelerada. E a ansiedade também me causava muito refluxo e gastrite. A minha ansiedade, meu nervoso sempre me causou muita ansiedade e gastrite. E eu bebia café, o café piorava. Café pra Tanto gastrite é. só que assim, eu sabia que eu tava ansiosa por conta da monografia, só que eu pensava que a minha gastrite, meu refluxo era por conta do café. Uhum. A culpa total do café, sabe? Mas não era culpa só do café, era da minha ansiedade também. Só que eu colocava a culpa no café. Aí eu pensava, eu tenho que beber menos café. Só que eu ficava ansiosa, caminhando na faculdade, de um lado pro outro. Eu nem prestava mais atenção nas aulas nos últimos dias. Eu não tinha paciência para ficar sentada assistindo a aula. Então eu ficava caminhando igual uma louca de um lado pro outro. Aí eu ia lá beber mais café e eu tava mais acelerada, eu precisava gastar energia. Aí virava um ciclo que eu ficava doida, ansiosa, bebendo E, café, mas mas então você ficava aí andando de um lado pro outro, tomando café, mas você não estava fazendo o que você tinha que fazer. Você ah, ficava só pensando no que você tinha que fazer, mas não chegava a fazer. ficava enrolando. Você ficava mais Sim, tempo sim. enrolando, né? Do que fazendo de fato o que É. eu precisava fazer. Que na verdade isso é só uma. É um. É os seus 6 meses anteriores que você já podia ter feito isso condensado em uma semana. Você foi enrolando, 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 chegou numa semana, você me enrolou pra caramba nessa uma semana. Uhum. Aí bebia café, aí fumava. E achava que o cigarro acalmava, né? O cigarro ele é isso também, né? Ele é uma fuga pra quem é ansioso. Era uma coisa muito louca. Eu tava tentando lembrar assim quando que. A primeira vez que eu me lembro de ter ficado com ansiedade muito forte. Que ansiosa eu sou. Tanto que eu não deixo ninguém falar, eu fico atropelando as pessoas falar. Mas agora eu estou tentando ficar mais calma. Ouvir as pessoas. Aí, eu tava tentando lembrar. Aí tem o fato da escola, que quando. Provavelmente eu tive ansiedade antes, mas um fato que me marcou muito foi quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos.
eu fui pro primeiro ano, acho que é 14 que a gente tem. Uns 14 anos, mais ou menos 13 que era no começo do ano, eu mudei de escola. Eu estudava numa escola que eu fiquei por 4 anos nela. E logo que eu entrei lá, mudei de estado, então o povo ficava me zoando por conta do meu sotaque. Por conta do cabelo. Então eu sofria bullying lá. Aí eu acho que eu tava tão empolgada em mudar de escola, tão feliz que eu ia mudar, porque ia Tu tinha começar. quantos anos? Eu tinha 13. 13? 13 anos. Tava tão feliz que eu ia mudar de escola, que eu ia pra uma escola diferente, e eu tava saindo. Não precisa Então você saber. tava nessa escola que o povo fazia bullying com você, É, e você ia pra uma nova. isso, eu ia Aham. pra uma nova, e era o primeiro ano. Eu tava saindo também do ensino, Da do oitava ensino série, que fundamental era a e indo oitava pro série, médio. né, indo pro primeiro. Indo pro primeiro. Aham. Aham. Aí eu tava muito ansiosa. Eu queria conhecer a escola e falava muito bem da escola. Então eu queria conhecer, ia conhecer pessoas novas, adoro conhecer pessoas novas, adoro conversar. Não dá pra perceber, mas eu adoro conversar com todo mundo. Aí eu lembro que nessa noite, na noite anterior, a aula ia começar amanhã. Na noite anterior eu não dormi nada. Eu não dormi. Simples. E a mesma coisa aconteceu quando eu comecei na faculdade. Aham. Eu não dormi. E assim, pra eu perder o sono, acho que hoje em dia até posso perder mais fácil, mas quando eu era adolescente, nada tirava meu sono, não. Acontecia tanta coisa na rua lá de casa que, ó, eu dormia plena, ninguém me acordava. A casa podia cair, podia virar na cama que eu tava dormindo. Então, eu acredito que foi uma ansiedade muito forte por eu ter perdido o sono. Foi um negócio muito louco. E te marcou, né? Você ainda lembra disso. Sim, eu lembro. Quando você lembra disso agora, te vem alguma emoção nesse momento? Alguma coisa? Não, agora Não? aqui não. Mas antes, quando eu lembrava, me dava uma agonia, uma ansiedade, misturado com uma raiva de por que eu perdi o sono. De que se fosse hoje em dia eu falando comigo de antigamente, eu ia falar, vai dormir. Você vai perder o sono por causa disso. Era uma mistura de raiva com mais ansiedade, Aham. Hoje em dia não, hoje em dia eu penso e já tô mais tranquila. Aí eu mudei de escola, só um parênteses aí, mudei de escola, sofri mais bullying. Oh, meu Deus, hein? O bullying só fez piorar. Eu sofri muito mais do que eu sofria na escola anterior. Deixa uma adendo aí pros meus ex-colegas. Mas tô linda e plena. Mas esse lance, por exemplo, você falou que teve na mudança de escola, depois na mudança para faculdade, É. e quando você foi iniciar o emprego que você tem hoje, também teve ansiedade ou estava tranquilo? Tava. É? Tava com ansiedade, mas como eu acho que eu já conhecia Ah, a minha chefe, aham. talvez a ansiedade foi um pouco menor. Mas logo que no primeiro dia eu cheguei lá, ela não estava lá. Aham. Mas uns dias antes eu já tinha conhecido minha colega de trabalho. Ah, tá. Então ajudou. Sim, aham. Uns dias antes eu fui lá levar carteira, tirar foto de crachá. E acabei conhecendo a outra moça que entrou junto comigo. Aham. Então, como nós duas entramos juntas, a gente meio que se apoiava, sabe? Porque a gente tinha entrado juntas, as duas não sabiam nada. Mas foi diferente, acho, por causa disso também. Quer ver? Então vamos tentar uma coisa. Imagina que você está saindo do seu emprego e vai entrar num lugar novo. Você não conhece ninguém, Já amarra a boca. né? Já. O que mais você sente? É porque eu já tô com o estômago ruim, mas Só de pensar nisso. já começa a embrulhar. Outra coisa que eu faço também quando eu tô ansiosa, que eu fui reparar depois que a gente começou a conversar, eu paro de respirar. Assim, é lógico que ninguém para de respirar total, mas eu dou pausas longas sem respirar. Tipo, fico uns segundinhos sem respirar, respira e Aham. fica sem.
eu começo a Sabe, travar. sabe que os snipers, os atiradores de elite, para terem um melhor foco e conseguir acertar melhor o alvo, perceber melhor o vento, para a direção da bala aí, conforme eles querem, o que eles fazem é segurar a respiração. Porque nesse momento, no momento que a gente segura a respiração, é o momento que a gente tem muito mais atenção. A nossa mente está focada numa coisa só, e aí nem energia para respirar o nosso cérebro está gastando. Quem tem ansiedade e está sempre nessa situação de, que eu chamo de, a ciência chama, né, de luta e fuga, que é um sistema que a gente tem dentro da gente, de luta e fuga, é um momento de tensão, é um momento que a gente tem que decidir se a gente vai lutar ou se a gente vai fugir. E é claro que, sabe, antigamente, nos primórdios do ser humano, existia, isso era literal, ou ele lutava com algo, um bicho, ou ele fugia com alguém, com outro ser humano. Hoje em dia não, a gente não sai correndo mais, quer dizer, a maioria das vezes, né? A gente não sai correndo e nem vai brigar com ninguém, sabe? Não é isso, mas a gente fica nesse estado de tensão como se fosse. E aí a ansiedade faz isso, faz você parar, travar tudo. E sabe, é como se fosse aí 1, 2 segundos que você está em total tensão no seu corpo. E aí sim, é como se você esquecesse de respirar, sabe? E aí quando você para de respirar, a sua circulação sanguínea piora, ela fica prejudicada, o sangue para o cérebro fica prejudicado, o seu corpo todo se tensiona. Então assim, isso só colabora para a ansiedade em si. É mais um dos, vamos dizer, esqueci a palavra. É mais um dos gatilhos que fazem a ansiedade piorar, que ser sentida de uma maneira muito mais intensa. Aham. Tem outra coisa também. Outra coisa que eu lembrei na Aham. faculdade também. É, sei lá, acho que eu estava no segundo semestre da faculdade. Tinha uma apresentação. E assim, eu converso com todo mundo. Sou uma pessoa bem espontânea, falo com todo mundo. Agora, eu fui apresentar. Se eu tiver que falar na frente das pessoas, eu posso saber aquilo de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. Você pode ter certeza que eu vou ficar nervosa e ansiosa. E eu vou querer fugir dali. Então, eu lembro que eu fui apresentar um trabalho, a primeira vez que eu fui apresentar o trabalho em grupo, acho que foi o primeiro trabalho de todo, não lembro direito, mas a primeira vez que eu fui apresentar o trabalho em grupo, era eu e mais 4 meninas. Aí eu lembro que eu era a última que ia falar e eu tava do lado da porta. A porta tava do meu lado direito. Aí as meninas estavam. Aí as meninas estavam falando, as primeiras já começaram a apresentar. E eu tava muito nervosa com aquilo. Só de ouvir elas apresentando, eu tava pensando que já ia chegar a minha vez. Eu tava muito nervosa, muito nervosa. Eu virei pra menina do meu lado e falei, eu vou sair correndo. Ela quer. Eu vou sair correndo, eu não vou apresentar. É porque eu tava com a boca travada, né? Falando baixinho pra ninguém ouvir, só pra ela. Falei, eu vou sair correndo, eu não vou apresentar. Apresenta a minha parte. E fui indo pro lado assim da porta. Ela puxando meu braço falou, cala a boca e fica aqui. Aí eu fiquei travada. Travadinha. E quando eu saí de lá, gente, eu tava suando tanto. Eu apresentei de camisa social embaixo e de terninho. Minha camisa embaixo. Conhece pizza, né? Embaixo que daqui, Sim, a sim. minha chegou na cintura. E não é exagero, é muito. Tanto da Uhum. monografia também. Ah. Tava muito alto. Eu tava suando muito. Tava muito. Minha blusa inteira tava molhada. Nesse dia, acho que foi o dia que mais molhou. Uhum. Nossa, eu tava muito. Os cabelos aqui embaixo grudam tudo no pescoço. Eu tava muito, muito. E eu tinha estudado, eu sabia o assunto. E assim, a hora que eu ia apresentar, eu esqueci até meu nome. Eu esqueci tudo. Eu fazia umas folhinhas de pauta, folhinha de parágrafo de pauta, que tem uns quadradinhos, que tem umas listrinhas, né?
Eu colocava os pontos-chave lá, rapaz, pra que essas folhas? Elas se viravam todas, eu já não sabia qual que era a primeira, qual que era a última, eu não sabia o que eu tinha que falar. Me perdia na vida. E isso com o bruxismo? Quando você ainda... Como é que foi isso? Você consegue lembrar? Como assim com o bruxismo? A sua mandíbula estava travada? Você Sim. sentiu dor no dia seguinte? Sim, foi aí que foi nessa época que eu fui procurar o otorrino. Uhum. Foi logo quando eu voltei a morar com os meus pais, fazer a faculdade, que eu fui procurar. Agora, eu acho que eu já tinha ido no otorrino, eu sei. Foi mais ou menos nessa época que eu descobri que eu tinha bruxismo, por conta de muito dor de ouvido que eu tinha. Eu tinha muito zumbido no ouvido e muita dor, muita pressão no meu ouvido. E minha cabeça já doía. E lembrando disso hoje, você ainda sente alguma coisa? Ainda vem alguma emoção? Dá uma ansiedadezinha. É? Mas não... Mas como que você sente ela? É mais calmo contando. Sim. Uhum. Se fosse antes, eu já tava desesperada, agoniada contando. Como que eu sinto a ansiedade? É agora, nesse momento que você sentiu aí agora, contando. Eu acho que é mais ansiedade não sei se é uma ansiedade, mas é um pensamento de eu poderia ter feito diferente. Uhum. Não precisava ter passado, não precisava ter sofrido desse tanto. E Só você que sentiu não vou alguma mudar coisa? nada. E você sentiu alguma coisa física, por exemplo? Meu estômago tá meio... E ele Doendo. deu um embrulhozinho quando você contou? Aham. Aí vamos aproveitar. Vamos fazer uma FT. Fazer um FT Aham. A boca, ao mesmo tempo que ela fica seca, parece que fica aqui no fundo você saliva, mas aqui tá seco, sabe? Você sentiu isso agora? O céu da boca, a língua Contando fica isso? seca e aqui fica... Aham. É? Então vamos tratar. Quer ver, ó, pelo que você contou, vamos fazer a frase assim. Quem tiver aí, não conhece EFT, que é o que eu vou fazer aqui agora, pode só repetir a mesma coisa que ela vai fazer, que eu vou pedir para ela fazer, e vocês repetem do mesmo jeito, tá bom? Aproveita, é uma oportunidade. Vamos lá. Ó. Primeiro você vai bater aqui e falar assim, mesmo que eu Mesmo que eu pudesse ter feito diferente pudesse ter feito diferente naquele dia, naquele dia, eu me aceito eu me aceito profunda e completamente. profundo e completamente. Mesmo que eu Mesmo que eu esteja com a boca seca esteja com a boca seca e o embrulho no estômago, e o embrulho no estômago, eu me aceito eu me aceito profunda e completamente. profundo e completamente. Agora aqui no topo da cabeça. Só umas batidinhas, de leve. Eu podia ter feito diferente naquele dia. Eu podia ter feito diferente naquele dia. Eu fiquei muito ansiosa. Eu fiquei muito ansiosa. Na ponta do sobrancelha, tá? Fiquei muito ansiosa. Canto do olho. Essa ansiedade que eu tinha Essa ansiedade que eu tinha embaixo do olho me deixou até com a boca seca. me deixou até com a boca seca. Embaixo do nariz. Embrulho no estômago. Embrulho no estômago. Embaixo do lábio. Esse embrulho no estômago que eu tô sentindo. Esse embrulho do estômago que eu tô sentindo. Aqui no ossinho da clavícula, tá? Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter feito diferente. Agora aqui, ó, pra quem é mulher, na alça do sutiã, abaixo da axila, tá? Minha boca tá seca. Minha boca tá seca. Agora respira fundo 2 vezes. Você também respira fundo. Eu ri porque ela começou a bocejar e eu também acabei de bocejar. Porque mesmo eu não tendo nenhuma ansiedade com relação ao que ela está sentindo, mas essa técnica, ela alivia muito todo mundo. E aí eu também, sabe, senti um relaxamento fazendo. E ela, durante a aplicação, já estava sentindo um relaxamento maior. E como é que você está se sentindo agora? Melhor. Como é que tá o embrulho no estômago? O embrulho tá
passou. Passou? Tá, não, ainda tem um pouquinho. Então tá. Então você falou que tá ainda com mal-estar no estômago, né? É. Um piririzinho. É, Vamos fazer. Se quiser repetir também, a gente vai usar os mesmos pontos numa nova frase, tá? Vamos lá. Aqui, tá na mão. Apesar apesar desse piririzinho desse piririzinho que eu estou sentindo, que eu estou sentindo, eu me aceito eu me aceito. profunda e completamente. Profundo completamente. Apesar desse mal-estar que ainda tá aí, Apesar desse mal-estar que ainda tá aqui, eu me aceito profunda e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Topo da cabeça, esse mal-estar. Esse mal-estar, Início da sobrancelha, esse piriri. esse piriri, Canto do olho, essa vontade de ir no banheiro. essa vontade de ir no banheiro. Embaixo do olho, essa vontade de pôr essas emoções pra fora. Essa vontade de passar emoções pra fora. Embaixo do nariz, essa dificuldade que eu tenho Essa dificuldade que eu tenho de lidar com as minhas emoções. de lidar com as minhas emoções. Embaixo do lábio, esse piriri que eu tô sentindo. Esse piriri que eu tô sentindo. No osso da clavícula. Essa vontade de pôr pra fora. Essa vontade de pôr pra fora. Axila, esse mal-estar no meu estômago. Esse mal-estar no meu estômago. Agora respira fundo, 2 vezes. Nossa. Chegou aqui no ouvido. Tô bem. Como você tá? Tô bem, e você? É? Mas como é que tá o mal-estar? Não melhorou. Tá? Acordei vontade de ir no banheiro. De novo? Hã? Não, vontade de fazer xixi. Ah, tá. Mas é. Isso é da água que a gente bebeu. Sim. E quando você lembra agora? Quando você lembra agora daquele dia lá que você tava fazendo a sua apresentação? Ai. Ah, não, porque eu tava bem nervosa, que eu falei pra menina que eu ia sair correndo e não ia nunca mais voltar. Ainda acho que eu podia ter ficado menos ansiosa. Bem menos ansiosa. Mas isso ainda te vem um incômodo? Te vem aquela boca seca que estava vindo? Né? Entendeu? Agora tá dando bocejo. O bocejo, ele é natural. O que a gente fez aqui? Só para vocês não ficarem perdidos, a gente usou uma técnica chamada EFT, que é uma terapia auto-aplicável. E o que ela faz é bater em alguns pontinhos de acupuntura, enquanto a gente fala algumas frases, para tirar, resgatar essas emoções que estão presas lá dentro e dissolver elas. É isso que a gente fez aqui nesse momento. Ela lembrou de uma situação e isso, nesse momento, deu ansiedade nela, deu boca seca, deu mal-estar no estômago. E o que a gente fez foi dissolver essa emoção que causou esses efeitos. E agora, quando ela lembrou, ela estava bocejando. O bocejo, ele é uma maneira de relaxamento do corpo. Ele está pondo para fora, sabe? Tinha algo que ele queria pôr muito para fora e agora ele está conseguindo pôr para fora. O bocejo, arroto, e outros sintomas, eles são naturais durante esse processo de terapia. E são excelentes, assim, é muito bom quando isso acontece. Não para mais. Acho que é isso que a gente queria compartilhar com vocês, acho que ficou muito legal. Uma outra técnica que eu queria compartilhar com vocês é da respiração, que a gente estava falando da respiração, de como que a respiração ela é importante, como que ela afeta a gente. Quando está ansioso, quando você trava a respiração, tenta se perceber nessa situação e quando você se perceber, o que você faz é o que eu chamo de respirar em 4. 4 mesmo, número 4. Que é o quê? Você inspirar por 4 segundos, você segura essa respiração durante mais 4 segundos, então você expira
durante 4 segundos, segura o sem ar durante mais 4 segundos e aí repete o processo. Então eu vou fazer aqui agora. A gente inspira por 4 segundos. Essa técnica de respiração, de você respirar em 4 segundos, ela é muito boa, ela é excelente para você relaxar, para você, sabe, voltar a um centro de equilíbrio seu. Principalmente quando você está ansioso ou ansiosa, quando você está preocupada com alguma coisa, a cabeça não para. Se você parar e fazer isso por umas 2, 3, 5 vezes, eu recomendo quanto mais melhor. Não faz mal fazer mais, mas até você se sentir um pouco melhor. Então eu recomendo muito que você faça essa respiração. E assim, o 4, eu ponho 4. É perfeito assim, mas às vezes alguém, sabe, tem dificuldade de respirar até 4 segundos, ou então quer fazer 5, 6, dependendo do pulmão que tem. Não tem problema, sabe? Você pode mudar, encaixar isso aí dentro de você. Mas é importante que você faça isso, você repita essa técnica mais ou menos nesse tempo, para sentir o efeito dela, para sentir o relaxamento. Beleza? E inspira pelo nariz. Ah, sim. É muito importante, gente. Inspirar pelo nariz, e você pode expirar pela boca. Então, inspira pelo nariz, expira pela boca. 4 segundos. Inspira 4 segundos, segura por 4 segundos, expira pela boca por 4 segundos, segura 4 segundos. Beleza? Isso é tudo questão de costume. Sim. Porque, ó, primeiro eu não reparava que eu prendia a respiração quando eu tava ansiosa, eu tava nervosa. Aí eu comecei a reparar isso. Aí agora eu vejo que eu paro minha respiração, então eu começo a respirar. Uhum. Aí eu começo a fazer assim, respiro rápida. Aí conforme foi passando, agora eu respiro com mais calma. Uhum. Sim. Aí depois que eu comecei a fazer os 4 segundos, Uhum. porque se você trava a respiração, fica ansioso, trava a respiração, você já tá ansiosa. Agora você vai lembrar o negócio dos 4 segundos, você vai ficar doida. Porque a pessoa que é muito ansiosa, aí depende do nível de ansiedade, né? Mas a pessoa que é muito ansiosa, ela já não tá nem respirando. Mas é tudo questão de costume, é você se acostumar. Isso. Se acostumar que não, né? A se observar. Isso. O primeiro ponto é você perceber, sabe? Você já sabe que tem ansiedade. Comece a prestar atenção nos momentos que você segura essa respiração. E você percebeu que você está nessa situação, respira, sabe? Busca os 4 segundos, mas é como a Julia falou, não precisa chegar nos 4 segundos de cara. Se for mais difícil para você, faz 1, faz 2, mas respira, tá? É muito importante respirar, inclusive. Dá umas 2 respiradas curtas, aí vai pros 4 segundos, fazer alguma coisa assim. Legal essa dica. Bom, então é isso, gente. Eu gostei muito do vídeo, acho que foi uma conversa muito legal, ficou bem mais longo do que a gente esperava. Mas eu espero que ajude vocês. E, bom, se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida aí sobre o que a gente conversou, ou teve alguma ideia, algum insight, sabe, percebeu alguma coisa diferente, deixa aí nos comentários em algum lugar, que eu vou procurar responder ou agradecer se for uma dica, qualquer coisa pra gente melhorar também, tá bom? É isso. Você quer falar alguma coisa? Para as pessoas ficarem menos ansiosas, respirarem mais, lembrarem de respirar, para ficarem mais calmos. É isso então. Tchau. Sabe o que eu não falei? Que é legal de falar também? A minha queda de cabelo por Pode conta falar, da gente. ansiedade, sabia? Sim.
É legal mesmo.